Nesse vídeo eu quero te passar uma lista de alimentos que vai te ajudar a limpar a gordura visceral, que vai ajudar a limpar a gordura do seu fígado, e é muito importante que você siga, porque quando eu venho aqui trazer um assunto clínico como esse, é risco de vida, minha gente. E são doenças silenciosas, por isso que é muito importante que você dê a devida atenção. Quer ver um exemplo? A gordura no fígado nem sempre ela tem, aliás, ela não tem sintoma nenhum. Então você não sabe que está com gordura no fígado. Normalmente a pessoa tem qualquer outro tipo de patologia e aí vai no médico, o médico suspeita por aspectos clínicos, te manda fazer um ultrassom de abdominal total e ali você descobre que tem gordura no fígado. Já a gordura visceral é uma gordura mais aparente, porque ela pode deixar o seu abdômen de fato um pouquinho maior, mais protuso, aquela barriga mais estufada, sabe? Aquela barriga mais dura. Tem algumas pessoas que podem de fato ter a gordura visceral e não ter a barriga tão dura. Normalmente esse também é o caso das mulheres. Geralmente o homem fica com a barriga mais dura. Mas não é uma regra. Pode acontecer de ambas as formas. Eu digo isso porque eu fiz um outro vídeo falando sobre gordura visceral, um pouco mais num outro âmbito da patologia, e algumas pessoas comentaram: ah, mas a minha barriga é mole e eu tenho gordura visceral. Tá bom, cara. A lógica do vídeo é falar sobre a gordura visceral e, nesse caso, como nós vamos rebater. Contudo, é interessante você saber como você chegou até lá, na gordura visceral. Eu vou trazer no meu aspecto, que é alimentar. As pessoas se alimentam muito mal. E olha só que interessante, as pessoas, por vezes, não engordam porque elas comem muito, elas engordam porque elas comem mal. E elas ficam obesas porque elas comem muito mal. Entendeu? Deixa eu tentar te explicar. Você come arroz e feijão. A minha mãe acabou de infartar. Infelizmente, mas graças a Deus, já fez sua cirurgia, tá tudo certinho, tá se recuperando, tá tomando os remédios, tá tudo bonitinho. Beleza. E aí eu falei isso para ela hoje, porque ela falou: filho, eu tô com fome e tal, não sei o que. Eu falei: tá bom, mãe, os alimentos que eu te falar agora você pode comer à vontade, porque eu sei que minha mãe não vai comer compulsivamente ovo, maçã, por exemplo, entende? Então, quando a gente fala de comer bem, comer um volume de alimentos bom, comer comida, geralmente vai ser um volume maior. Eu tenho certeza que se eu te prescrever uma dieta sendo mulher de mais ou menos 1.300, 1.500 calorias, você vai falar que é muito. O homem, uma dieta de 2.000, 2.300, você vai falar: pô, acho que é muita comida. Na verdade, pode ser muita comida, mas não é muitas calorias, entendeu? Agora a pessoa come pouco, passa o dia inteiro sem comer, mas na hora que vai comer, come uma lasanha, come uma macarronada, come uma banha, passa salame no pão. Aí, obviamente, que mesmo que você coma pouco, você está comendo muita caloria, você está comendo muito sódio, e aí entra o problema. A pessoa que ficou obesa posteriormente, normalmente é porque ela come desses alimentos e muito. Aí é um problemão. Mas tem vários alimentos que podem, de fato, te levar para esse caso. E todos eles agridem necessariamente o seu intestino. Olha só, nós vamos falar de fígado e eu estou falando de intestino. Sim, porque uma vez que você agride a sua parede intestinal, ela faz com que você tenha uma alta capacidade inflamatória e com isso inflama todo o teu sistema e vai alterar os exames bioquímicos, o que vai refletir até mesmo na sobrecarga do fígado e também no acúmulo de gordura, seja nas vísceras ou então na gordura do fígado, né? Então olha só que interessante, se você é uma pessoa que sente estufamento e gases, a barriga dura e inchada, constipação, talvez até mesmo diarreia, são sinais de alerta. Talvez você não esteja numa esteatose hepática grau 3, grau 4, que já seria extremamente grave, né? Talvez você esteja um pouquinho antes, que ainda é assintomático, mas são esses os pré-sintomas e normalmente ele vem com cansaço constante, com ansiedade sem motivo aparente. Claro que muitas pessoas já têm a TAG, né? Já têm o transtorno de ansiedade generalizado, portanto,
não sabe se mais o que vem da alimentação, o que não. É um centro, é um eixo de trabalho que é multidisciplinar, é a dieta, o treino, a psicologia, muitas vezes psicólogo, psicanalista, terapeuta no caso, aí mais a questão do médico, enfim. Tratar a ansiedade é delicado, mas por vezes uma má alimentação pode fazer isso. Sente sempre baixa imunidade, dores no corpo, queda de cabelo, pele ruim, candidíase, dificuldades para emagrecer. O emagrecimento é para todo mundo. Ele de fato é para todo mundo. Sim, você pode emagrecer, independente da idade que você esteja, independente da fase do ciclo menstrual que você esteja. Claro que, às vezes, você está tão inflamada que teu corpo vai resistir a essa perda de peso, mas por outro lado, uma vez que você consegue se desinflamar, e não precisa ficar tomando suco detox, não precisa ficar se entupindo de um monte de coisa, de chá e tal, que pode de fato ajudar. Mas você primeiro tem que parar de inflamar para ter um bom resultado. E aí é comendo bem. Quem faz o detox do seu corpo é o fígado, né? Então ajuda ele a trabalhar. Para de dar comida ruim para ele. Por exemplo, farinha refinada. Eu estou falando para você parar de comer pão nesse momento? Não. Não estou falando para você parar de comer pão. Mas selecionar aquilo que você está comendo e diminuir as quantidades. Entende? Então talvez um pão mais integral, um pão com mais sementes, pão com grãos. Mas dependendo do estado que você esteja, aí é bom a gente dar uma zerada. Tipo, tá com um exemplo. Uma comorbidade associada ali, uma diabetes descontrolada. Putz, tá acordando com a glicose lá em 400. Aí tem que limitar de fato, mas aí é algo pontual. A maioria das pessoas ainda não está nesse nível, né? Mas se tiver, é outra conversa. Como eu falo, aqui é uma conversa de consultório para você. Eu sou nutricionista e treinador, se você não me conhece, prazer, eu sou o Dani. E aí, aqui é uma conversa que nós estamos tendo, mas não equivale a uma consulta, não equivale a uma consulta no seu médico. São ideias do que você pode fazer. Quando você quiser que eu monte uma dieta para você, bonitinho, quando você quiser que eu monte o seu treinamento bonitinho, que te acompanhe de forma semanal, aí você entra na minha consultoria online, que nessa consultoria online, aí eu vou de fato montar um protocolo, um plano para você. Dani, eu como X hora, gosto disso, gosto daquilo, portanto assim faremos. Entendeu? Aqui é uma ideia, nada, repito, nada do que eu falar aqui faz com que você fale, tá bom, não precisa ir no médico. O óbvio precisa ser dito, né? Farinha refinada, óleos vegetais, né? Muita fritura, evita fritura, cara. Começa pelo básico. Se você chegou num buffet de restaurante da empresa, por exemplo, tá tudo muito brilhoso, na boa, não pega. Porque aquilo ali é gordura pura. O macarrão é alho e óleo. Não preciso falar mais nada, né? Açúcar refinado. Açúcar refinado também é um problema. Cara, se você é daqueles que tomam açúcar só no cafezinho, coloca açúcar só no cafezinho, mas passa o dia inteiro tomando café, é lógico que vai dar ruim, cara. Esse açúcar é uma caloria vazia. Por favor, não beba suas calorias. Não precisa disso. O refrigerante, aquele com açúcar, péssimo, péssimo, péssimo. Frutose, né? No caso, frutose, entenda, frutose é o carboidrato que está no refrigerante e não na maçã. Não confunda isso. Eu vejo que vocês confundem muito isso. Fruta bom, refrigerante ruim. Beleza? Açúcar refinado. Cara, não. Na boa. Docinho, aquele doce de amendoim de boteco, que eu adoro, que não importa se você vai no mais gran finale restaurante ou se você vai no boteco da esquina, sempre vai ter, porque ele é sucesso. Mas, por vezes, os caminhos que te levam até o resultado são os caminhos que te mantêm lá. Então, se você chegou a ter gordura visceral, se você chegou a ter gordura no fígado, se você chegou a ter diabetes, provavelmente você seguiu um caminho. Vamos trocar esse caminho. Açúcar diminui consideravelmente, a ponto de, se puder evitar 100%, principalmente na primeira conduta dietética, na primeira... Pô, Dani, vou dar meus primeiros passos antes de entrar na consultoria. Começa por aqui. Tem gente que, cara, hoje eu atendi uma moça
que antes dela chegar até mim, ela já tinha perdido 20 quilos. Aí ela entrou na consultoria online, só que ela é da minha cidade. Aí ela entrou na consultoria online, aí ela perdeu mais 8 na consultoria online, e aí ela falou assim, cara, deixa eu ver o que você está fazendo de forma presencial também, tá tendo tanto resultado, já estava difícil depois perder 20, perdeu lá mais um tanto. E agora chegou aqui, agora a gente vai ganhar, vai perder muito mais. Ou melhor, a gente agora vai começar desenvolvimento muscular, é outro papo, né? Próprio embutido, presunto, mortadela, salsicha, salame, tudo isso daqui, além de aumentar a sua pressão, agride demais sua parede intestinal. Refrigerantes, como eu falei, álcool, não é uma boa ideia. Na boa, eu sei que talvez você goste mais da cervejinha, mas se você já está diagnosticado, ou se você sentiu todos aqueles pontos que eu falei no início do vídeo, cara, na boa, não faça isso com você. Provavelmente deve ter pelo menos uma pessoa que te ama. Se você não faz por você, faça por ela. Frituras, como eu falei, excesso. Café em excesso também é um problema, tá? Ainda mais se você já tem ansiedade. Beleza, agora esses são os alimentos que eu não quero que você coma, tá? Esses são os alimentos que eu não quero que você coma. Agora a gente passa a um outro ponto, que são os alimentos que de fato vão te ajudar. E dando um panorama geral para você, sempre procure frutas, legumes, vegetais, alimentos integrais, carnes magras, de preferência até mesmo dá espaço para um peito de frango, carne branca, peixe, por exemplo. Esse daqui já seria um bom resumo do que você pode começar a fazer hoje e já ter uma melhora. Questão de 1, 2 semanas, você já com certeza vai ter uma boa melhora. Se seguir isso aqui, então, perde peso e aí vai. Então, como eu falei, vegetais ricos em fibras. Tem alguns vegetais que eu gosto de deixar à vontade para o paciente. Por exemplo, o próprio brócolis, deixo à vontade, porque tem muito pouca caloria, é rico em fibra, tem sulforafano, tem brócolis, cara, muita vitamina C, junto com uma carne, fica completíssimo, fica um prato muito completo. Então, às vezes a pessoa tem anemia, carne com brócolis, maravilhoso para melhorar a própria anemia, mas vale lembrar, o óbvio tem que ser dito, né? Vai lembrar que eu não estou falando aqui da costela, estou falando de um patinho, estou falando de um coxão mole, estou falando de uma posta vermelha, bifes magros, beleza? Couve, espinafre, abobrinha, própria abóbora cabotiá, cenoura, repolho, são todos alimentos que eu gosto muito, que vão melhorar as bactérias do seu intestino, que reduzem seu estufamento, depende. Tem algumas pessoas que elas podem ter mais gases, por exemplo, com brócolis, com feijão, com alho, com cebola, mas aí é papo de outra história que se chama Food Map, aí é outra história, né? Aí, nesse caso, alimentos fermentados. Esses eu gosto bastante, porque lembre-se, eu estava falando da questão intestinal, que vai refletir lá no teu fígado. Na questão intestinal, por vezes eu gosto até de prescrever para o paciente probióticos de fato, que são cepas de bactérias boas, que vai ajudar esse intestino a ser um pouco melhor, tá certo? Tá certo. Mas, às vezes, Dani, eu não tenho grana, não dá. Eu entendo. Tanto que quando a pessoa entra na consultoria online, tem um cheque lá que eu falo assim, ó, se precisar passar o manipulado na sua farmácia, na sua cidade, não ganho comissão com isso, mas se precisar passar um manipulado, existe a possibilidade? Sim, pode ou não, estou com a grana curta. E se a pessoa coloca que está com a grana curta, minha função, minha ferramenta de trabalho é alimento. O manipulado é um a mais. Entendeu? Então, quanto a alimento, iogurte natural, kefir, chucrute, kombucha, ou kombucha, sem açúcar, pelo amor de Deus, são excelentes fontes de fermentados, ou seja, de probióticos naturais. E eles restauram sua microbiota intestinal, reduzem a inflamação crônica, que esse é o problema da sua gordura visceral. Vamos limpar essa gordura visceral lá pelo seu intestino. O intestino não é só o que sai, não, é o que entra. Você não é o que você come, você é o que você absorve. Portanto, se teu intestino está ruim e está absorvendo pouco, se você quer conhecer uma pessoa, anota essa que essa é boa. Se você quer conhecer uma pessoa, pergunte do cocô dela. É que nem você entrar no Instagram da pessoa e ver o que o algoritmo mostra para ela, que ali você vai ver o que de fato ela pesquisa, o que ela para olhar.
é você aqui com o cocô, né? Se o cocô da pessoa, se ela é uma pessoa enfesada, se ela tem diarreia, se ela tem se ela tem que fazer força para ir no banheiro, se ela vai no banheiro e não sente plenitude total, ou seja, se tudo isso for oriundo da alimentação, hidratação, enfim, tudo isso daqui, cara, reflete muito o que a pessoa está comendo e as possíveis comorbidades dela. Interessante, né? E, obviamente, melhora ainda a absorção de nutrientes. Então, você não é o que você come, você é o que você absorve. Isso é muito legal, né? E aí, com isso, você melhora a forma que seu intestino absorve os nutrientes. Quer ver um exemplo? Você fica suplementando. Vou dar um exemplo aleatório aqui. Aquelas cápsulas de vitamina, de multivitamínico, mas o intestino tá horrível. E aí você tá com esse intestino horrível e tá suplementando, não tá absorvendo nada, cara. Dói, né, ter que falar isso, mas literalmente é um papo de bosta, né? Mas é sobre isso, cara. É sobre isso. Carboidratos bons, tá? Então, por exemplo, o arroz integral é bom. Quer dizer que você vai ter que eliminar o branco? Não. Mas quando você for comer branco, aumente aqueles legumes e vegetais que eu comentei com você. Então, o arroz integral tem uma camadinha, a casquinha dele, ou seja, por isso que ele se chama integral, que ele tem mais fibras. O branco é mais fácil de fazer e cozinha mais rápido, até porque ele já passou por um processamento ali. Por isso que ele fica mais fácil e mais rápido de cozinhar ele. Beleza. Aí quando você cozinhar ele, for comer, você coloca mais cenoura, mais chuchu, você coloca, lembrei da minha mãe com chuchu, do brócolis, do repolho, da couve-flor, você coloca mais para aumentar a fibra dele, e aí você quebra o aspecto de índice glicêmico do arroz e pensa no índice glicêmico da refeição, que por ter bastante fibra, já diminui a absorção desse açúcar no teu sangue. É diminuída e isso faz com que haja uma melhora mesmo tendo ou não patologia. Se tiver patologia, ajuda para melhorar. Se não tiver, ajuda na prevenção e, obviamente, mais saciedade, dentre outros. Batata doce é muito bom. Não sei se você gosta, inclusive se você gosta, deixa aqui nos comentários. Mas mandioca é maravilhoso. Aveia, eu gosto muito de conciliar. Por exemplo, o conselho que eu dei para minha mãe hoje. Mãe, você pode comer fruta à vontade, desde que você joga, e eu sei, vale destacar, que eu sei que minha mãe não vai meter o louco de comer um monte de fruta aleatória lá, entendeu? Então eu sei o conselho que eu estava dando para a pessoa que eu estava dando. Mas em todas eu falei, ó, coloca 1, 2 colheres de aveia. Porque, por exemplo, banana tem um índice glicêmico um pouquinho mais alto. Quer ver um exemplo? A própria melancia, mas daí entra outra história, né? Índice glicêmico alto da melancia, mas a carga glicêmica é extremamente baixa, o que também torna muito benéfico. Mas aí eu peguei e falei para ela, coloca uma colherzinha de aveia, mamão com aveia, banana com aveia, porque ajuda a parede intestinal, mata a fome, que era o relato dela, né? Hoje eu atendi a minha mãe. Então, nesse caso, é a mesma coisa para você, tá? Sempre concilia com a aveia ali. E eu recomendaria que fosse aquela aveia já em flocos, não farelo, não a farinha de aveia, porque daí já passa o processo de refinamento e aí o carboidrato também pode ser um pouquinho mais impactante, vamos dizer assim, tá? E obviamente, por isso que eles funcionam, pelo pico de glicose, mantém a energia estável, reduzem a compulsão alimentar. Interessante, né? E aí, a gente entra aqui, ó, nos alimentos anti-inflamatórios naturais. Esses são muito importantes, porque, que nem eu te falei, quando a gente fala de detox, não necessariamente você precisa tomar um chá ou, né, isso não vai resolver 100% da sua vida. Ou às vezes você vai lá e vai tomar o suco detox. Cara, eles ajudam, mas não resolvem 100%. Por quê? Porque você precisa parar de se alimentar mal. Não adianta tomar suco detox de manhã e x-bacon de noite. É isso que eu quero te dizer. E tem alimentos que você pode trazer para o teu dia a dia. Por exemplo, o próprio alho, a própria cebola são alimentos extremamente bons, a própria canela. Fazer lá a bananinha com aveia e uma canela, por exemplo, fica excelente. Gengibre, quero fazer um chá? Faz chazinho de gengibre, cara, já melhora a tua imunidade, já te ajuda na anti-inflamação. A cúrcuma. Cúrcuma, eu tenho amigo meu, de 1 milhão de inscritos aqui no YouTube, que ele faz o trabalho dele voltado diretamente à cúrcuma.
ele adora cúrcuma, é o fã da cúrcuma. E é excelente mesmo, ele não está errado, é muito boa mesmo. Então cúrcuma é muito bom. E vamos lá, por que eles fazem isso? Por que eles melhoram? Eles ajudam a diminuir a sua inflamação sistêmica, melhoram a sua sensibilidade à insulina, porque melhorar a sensibilidade à insulina da pessoa, ou até mesmo a resistência à insulina quando já tem a diabetes instalada, cara, isso aqui é sensacional. Ajuda no controle do apetite, água. Agora você precisa tomar água, porque a água, cara, melhora na tua digestão, na retenção do líquido, ajuda o fígado a metabolizar essa gordura, a também excretar, né? Diminui aquela falsa fome. Excelente, cara. E olha só, então assim, ó, a gordura visceral, eu até deixei uma frasezinha para você aqui. A gordura visceral não se limpa com chá milagroso. Ela vai embora quando você tira os alimentos inflamatórios e coloca a comida que o seu corpo reconhece, comida de verdade. Portanto, desembale menos e descasque mais. Se você gostou desse vídeo, por favor, já deixa esse like aqui, se inscreve no canal, seja muito bem-vindo se você ainda não é inscrito. Clica nesse vídeo aqui, ó, se você quer saber mais sobre dieta, treino, toda essa nuance de perder peso, clica nesse vídeo aqui e eu te vejo lá em poucos segundos. Valeu!